Com tantos afazeres no cotidiano, 24 horas parece pouco, e ter uma rotina produtiva parece uma tarefa quase que impossível. Trabalho, filhos, cuidados com a casa, é tanta coisa para fazer e se preocupar que a falta de planejamento pode resultar em dias realmente caóticos. De fato, algumas pessoas elas são mais privilegiadas do que outras, mas o que eu quero dizer é que, se você está disposta a sair desse ciclo de caos, mesmo que você tenha uma rotina agitada, a solução está na sua organização pessoal. Quando você consegue se dedicar melhor para sua semana, você também consegue gerenciar melhor o seu tempo, preparar tudo o que precise e cumprir com todas ou quase todas as tarefas programadas. A única forma de você atingir os seus objetivos anuais e de longo prazo é ir cumprindo pequenas metas mês a mês, semana a semana. E neste vídeo eu vou te ensinar a adaptar a sua rotina para que você consiga se dedicar melhor aos seus sonhos e aos seus objetivos. Se planejar semanalmente é a melhor maneira de você garantir que as suas atividades e compromissos serão desempenhados com qualidade e no prazo correto. Então, depois de escolher qual ferramenta você vai utilizar, aplicativo, planner físico ou um sistema, você precisa definir um dia da semana e um horário desse dia para se dedicar a esse momento. O dia mais recomendado é o domingo, porque domingo costuma ser o dia que as pessoas estão mais tranquilas em relação à rotina, mas não é uma regra, você pode adaptar de acordo com a sua rotina, se for no sábado, na sexta, enfim, o dia que ficar melhor para você fazer a sua organização. Para isso funcionar, tente contar com a ajuda de quem está próximo de você. Então, se você tem filhos, combina com seu marido, por exemplo, de ficar uma horinha com eles tomando conta enquanto você vai fazendo a sua organização, mas se isso não for possível, tenta aproveitar o momento que eles vão estar dormindo, vão estar na escola, enfim. Eu sei que talvez você já utilize esses momentos específicos para fazer outras coisas, mas lembre-se que aqui a gente não tá falando de algo que você vai precisar fazer todos os dias. Você tem 7 dias na semana, então você só vai precisar escolher um dia e uma hora desse dia, nem é o dia todo. Então, por mais que você já tenha tarefas determinadas para esses momentos que, sei lá, as crianças vão estar dormindo, ou enfim, outro momento que você tenha livre na sua agenda, tente reorganizar elas para que em um desses dias da semana você consiga se dedicar ao seu planejamento semanal. Para você entender melhor a sua rotina, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma análise detalhada dela, para você encontrar as horas e os minutos vagos. Neste momento, você vai colocar o que de fato faz parte da sua rotina. Por exemplo, você pode até trabalhar o dia todo, mas certamente você tem algum tempo ali de deslocamento, de horário do almoço, lanche, enfim. Identifique tarefas que se repetem todos os dias. Analise quanto de fato essas atividades ocupam do seu tempo. Então, não arredonde e tente encontrar essas brechas. Por exemplo, como eu falei, no horário do almoço, a possibilidade talvez de dormir mais cedo para acordar mais cedo, diminuir o seu tempo no celular, um tempo livre que você tenha no final de semana ou o seu tempo de deslocamento para o trabalho. Seguindo então esse exemplo que eu dei pra vocês de uma mulher que trabalha, cuida dos filhos, da casa, enfim, e tem o tempo apertado, eu peguei aqui uma simulação de uma rotina, né, baseado nessa mulher, pra eu explicar pra vocês basicamente o que vocês precisam fazer pra encontrar esses minutos, essas horas vagas durante o dia de vocês. Então eu tô aqui com o meu Good Notes aberto e com a rotina toda aqui planejadinha por horário, porque aqui eu deixei tudo escrito certinho por horários a rotina dessa mulher. Vamos chamar de Maria. Ó, então vamos lá, de 5h30 às 6 a Maria acorda, né? É o momento dela ali que ela tá acordando e despertando. E a partir das 6 horas ela começa a rotina dela de higiene pessoal, preparação para o trabalho. Aqui já é um ponto interessante porque dá para aproveitar também esse tempinho. Então eu quero que vocês analisem esses momentos mais tranquilos para vocês fazerem algumas coisas que sejam em relação aos objetivos de vocês, aos sonhos,
alunos. Então, se você estiver estudando para um concurso, por exemplo, você pode aproveitar esse momento de higiene e preparação, né, para ir trabalhar, para ouvir um audiobook. Você pode colocar na sua TV para ver alguma videoaula no YouTube, ouvir um podcast. Então, são várias possibilidades que dá para você incluir na sua rotina sem necessariamente parar de fazer o que você precisa fazer. 6h30, 7h30, café da manhã com a família. De 7h30 às 8h, ela tá levando as crianças pra escola. E de 8 às 5 é a jornada de trabalho dela. Então aqui, eu não quero que vocês façam isso, tá vendo? Tá de 8 às 5, jornada de trabalho, incluindo o tempo de deslocamento. Você não vai fazer isso, porque durante esse intervalo dá pra você aproveitar muitos momentos, como por exemplo, horário de almoço, deslocamento de ida, deslocamento de retorno. Então, por exemplo, se das 8 às 9 é o deslocamento, aqui você também pode ouvir algo, fazer questões no celular. E supondo, por exemplo, que o horário do almoço dela seja de meio-dia a 1h da tarde, você pode resolver pendências pessoais. Então depois 5 horas ela vai buscar as crianças no colégio e a partir das 5h30 ela tem esse tempo de lazer e atividades extracurriculares. Nesse momento também dá para ela aproveitar para fazer, por exemplo, exercício físico em casa enquanto as crianças estão brincando. Tem vários vídeos no YouTube com exercícios muito legais que dá pra gente fazer em casa. Se você quer se tornar uma pessoa mais ativa, fazer mais atividades físicas, mas não tem como sair de casa para fazer isso, tem como você fazer em casa também. Então a lógica é basicamente essa: você aproveitar esses momentos que você tá fazendo alguma coisa que talvez seja um pouco mais tranquila, para aproveitar para ouvir algo, fazer questões, mandar algum e-mail, organizar alguma tarefa. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que na hora que você estiver organizando a sua rotina, colocando exatamente as coisas que você faz, para você ter esse olhar de ver oportunidade nesses tempos, entendeu? Que não necessariamente você tá tranquila sem nada para fazer, mas que dá para ser aproveitado para fazer uma outra coisa. É claro que você não precisa utilizar todos esses momentos e nem fazer isso todos os dias, por isso que você vai fazer o seu planejamento semanal. Você precisa equilibrar. E novamente, acredito que se você clicou nesse vídeo é porque você deseja mudanças e está disposta a fazer realmente além. Em muitos momentos você vai precisar fazer escolhas difíceis, deixar talvez de almoçar com algum amigo ou ver a série que você tanto gosta. Mas lembre-se que é tudo por um propósito e novamente não significa que você vai ter que deixar de fazer todas essas coisas, mas você vai precisar priorizar certas tarefas e controlar melhor esses momentos de lazer para você não deixar o que é realmente importante para você de lado. Recentemente teve uma polêmica muito grande envolvendo a filha do Didi, porque a fala dela foi muito mal interpretada por muitas pessoas. Ela basicamente falou que todo mundo tem 24 horas e que o sol nasce para todo mundo. E isso gerou uma revolta tão grande, porque a gente sabe que a realidade dela não é compatível com a maioria das pessoas. Mas isso também não quer dizer que ela esteja errada, porque independente de tudo, o sol só não vai nascer e a pessoa só não vai ter 24 horas se ela já se foi. Sua rotina ela pode ser corrida, você pode acordar de madrugada, trabalhar o dia todo, ter vários afazeres, mas independente de tudo, você tem 24 horas de possibilidades para correr atrás e ao invés de se lamentar pelas oportunidades que não lhe foram dadas, se colocar novamente no controle da sua própria vida e encontrar brechas e possibilidades onde talvez pareça até que não existam. O que eu quero dizer é que ninguém tá aqui pra dizer que vai ser fácil. De fato, vai ser mais fácil pra algumas pessoas do que pra outras. É literalmente aquela frase: nós nascemos guerreiras e não herdeiras. Então a gente tem que se esforçar um pouco, até muito mais. Então você precisa ter uma mente muito centrada e confiar no processo, pra conseguir entender que a abdicação de hoje que você vai fazer é temporária. Então se esforce um pouquinho mais, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, para encontrar brechas nesses pequenos momentos do seu dia. Com as brechas marcadas e com a rotina fixa estabelecida, antes de você colocar as demais tarefas, nós vamos inserir os compromissos da semana. Isso inclui consultas médicas, reuniões, entregas de trabalho, prova. E depois que você fizer isso, que você vai definir qual vai ser a sua meta da semana, porque é essa meta que vai nortear todas as tarefas que você vai cumprir. Definir o foco da semana vai te ajudar a direcionar todas as suas atividades. Isso vai te ajudar a agendar ações que vão te ajudar no cumprimento da meta em tempo hábil.
Por exemplo, se eu coloquei nessa semana que a minha meta ela seria iniciar minha rotina de treinos, eu vou colocar como tarefa, por exemplo, na segunda-feira fazer um treino de inferiores na academia, fazer a minha matrícula na academia, comprar um tênis pra correr. Agora sim, com a meta definida, nós vamos para as tarefas. Uma dica é você pensar sobre os dias mais ou menos produtivos que você tem. Por exemplo, na segunda-feira costuma ser um dia que as pessoas estão com atividades acumuladas, um pouco mais indispostas. E esse dia, se for o seu caso, você pode utilizar para resolver pendências mais rápidas e também mais fáceis de serem executadas. Então agora você vai tentar fazer da mesma forma que eu mostrei para vocês lá no exemplo. Vai tentar aproveitar esses momentos de deslocamento, horário do almoço, de filhos dormindo, esses momentos que dá para você fazer algumas coisas além daquela tarefa que você está executando. Um outro ponto que merece a sua atenção é que a maioria das pessoas elas não incluem atividades rotineiras como refeições, cuidados com a casa, exercícios físicos, momentos de lazer. Nem tudo é sobre trabalho e esses compromissos eles também são essenciais. São essenciais para o seu bem-estar, para a sua produtividade e muitas vezes as pessoas acabam colocando eles como segundo plano. Então depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado aqui para o canal dando todas as dicas para você organizar suas refeições e a sua rotina saudável. A primeira vez ela é sempre mais trabalhosa, então eu te garanto que a partir de agora que você fizer todas essas coisas e entender quais horários você pode incluir determinadas atividades, os próximos planejamentos vão ser muito mais fáceis, até porque muitas coisas elas vão se repetir durante as semanas. Agora, com o seu planejamento pronto, o importante é você procurar a eficiência na utilização do seu tempo. Quem tem uma realidade corrida precisa ter o hábito de olhar quais tarefas precisa cumprir no dia, se planejar e cumprir corretamente conforme os dias que foi estipulado. O tempo, ele é escasso, então se você deixar acumular, vai ser muito pior depois. E vai até desanimar para você continuar a tentar ser uma pessoa mais produtiva. É melhor você tentar fazer o seu 1% todos os dias do que depois ficar presa no 5, 10, 20% que você não consegue concluir. Então não deixe tarefas acumularem se você tem uma rotina cheia e agitada. Agora eu te espero aqui nos comentários para me dizer qual é a sua maior dificuldade em relação à sua rotina e vamos tentar ir compartilhando dicas, conselhos para ir um ajudando o outro, combinado? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os outros vídeos que eu for postando por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e tchau!